CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos. Estamos na pergunta... Introdução 4. Estamos na introdução. Então vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar os estudos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 7. Então, Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Amado Jesus, estamos aqui nos colocando como simples, como pequenos, para entender a razão da vida, a razão do ser, o que o destino espera de cada um de nós, compreendendo o livro dos Espíritos. Ajuda-nos, Jesus, envolva-nos, para que possamos assim, como desejamos, apreender as lições que iremos estudar, trazida pelos Espíritos do Senhor. Permita ainda que invoquemos o nosso patrono Eurípides Barçanufo, o nosso Leon Denis, o querido irmão Allan Kardec responsável no campo material por esta imensa obra, o nosso altivo diretor da nossa casa, em nome desses espíritos guias, Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Quando a gente leu aqui no Evangelho, essa pequena passagem de Mateus 11, 25, então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Quantos você vai falar da alma? Não precisa falar de reencarnação, não. Não quer nem saber. Isso é coisa da cabeça de vocês. Isso não existe, não é? Quantos? Até familiares mesmo. Por que fulano sofre? Fulano sofre, Deus não existe. Se Deus existisse, a pessoa quer tudo perfeito. Ela não quer ter o trabalho de crescer sozinha, de fazer o seu esforço. Quer tudo de mão beijada. E não entende essas coisas, não quer saber. E vive a sua vidinha material, seja ela opulenta ou seja ela miserável. Mesmo miserável quer viver o seu dia a dia, com seus vícios, e não quer saber de Deus. Não quer saber. Por isso que Jesus disse, a gente veio aos simples, aos humildes, não aqueles que acham que são superiores a Deus. São tão superiores que dizem assim: Deus não existe. Orgulho, besta, e que a gente não deve se importar com isso. Cada um vai chegar no seu momento e ter que render graças a Deus. Então nós reiniciamos o livro dos Espíritos, estamos na introdução número 4, número 3 ou número 4? É a 4 mesmo? Então vamos lá. Eu acho que era 3, mas é a introdução número 3. A gente terminou a 2. A gente só leu um pedacinho da 3, o primeiro parágrafo. Então vamos lá.
A doutrina espírita, como qualquer coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. E até hoje tem contraditor à beça, né? Vamos tentar responder a alguns das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita apenas para elas. Pô, veio certinho aqui o Evangelho, né? Certinho o Evangelho. Então a gente já pode ver que o título dessa introdução número 3, bom dia, dessa introdução número 3 é uma resposta aos contraditores, não é? Kardec vai dar uma resposta aos contraditores da doutrina espírita. Mas ele falou, tem gente que não adianta, né? Renitente no mal, no erro. Nós nos dirigimos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, ou mesmo inflexíveis, porém sinceramente desejosas de se instruir. E nós lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento emitido com muita leviandade e precipitação. Porque aquele negador inveterado, eu não acredito nisso, acabou, eu não quero saber e pronto, vai perder seu tempo. Ele não quer ouvir, ele não quer saber disso. Então, vai dar aqui uma resposta para aqueles que querem ouvir, têm boa vontade, não acreditam porque não compreenderam. Então vamos lá, ele começa. Lembremos primeiramente em poucas palavras a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos, postos em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou danças das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, pois a história prova que ele remonta à mais remota antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. A antiguidade produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tal como ruídos insólidos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. Daí propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, despertou muita incredulidade, porém a multiplicidade das experiências, em pouco tempo, não mais permitiu duvidar da realidade. Olha o Kardec pegando do princípio de tudo, né? O bom senso, como dizia Camilo Flammarion, o bom senso encarnado. Então, vou responder para vocês que não acreditam na doutrina espírita. Então, vamos começar do início. As mesas girantes. Começou lá nos Estados Unidos, mas esse fenômeno sempre existiu. Mas ali foi o ponto por onde se espalhou para o mundo inteiro. Por isso nós falamos ontem aqui no nosso estudo, lá em Hydesville, com as irmãs Fox, e a primeira comunicação se deu no dia 31 de março de 1848. A comunicação, que até então era manifestação. Quando houve ali a conversa entre as irmãs, através das pancadas, depois do alfabeto, se estabeleceu a comunicação. Não. Por toda a Europa. Ó. Daí propagou-se rapidamente pela Europa e por todas as partes do mundo o fenômeno. Se esse fenômeno, aí o que você acabou de dizer, se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento dos objetos, ou apenas num lugar, eu que estou acrescentando, como você disse, seria outra coisa. Mas ele que ele está dizendo aqui, se ele tivesse limitado ao movimento dos objetos materiais,
poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos na natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece ir clarear a ciência com uma nova luz. Ele está dizendo que não foi uma coisa física, foi física, mas depois partiu para uma vamos coisa, lá, né? Vamos continuar aqui. Não ficou somente no físico, isso aí, ó. Portanto, nada haveria de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou a qualquer outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas aumentando o poder de ação parecia apoiar essa teoria, pois podia-se considerar esse conjunto como uma pilha múltipla cuja potência estivesse na razão do número de elementos. Está entendendo, Malu? E se fosse uma coisa física, mas vamos lá. O movimento circular nada apresenta de extraordinário. Ele está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, portanto, ter um ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida. Podia produzir acidentalmente com pequenos objetos, em dadas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que arrasta os mundos. Isso aí, ele analisando do ponto de vista físico, né? Poderia se explicar dessa forma, várias coisas. Mas o movimento não era sempre circular. Muitas vezes ele era brusco, desordenado. O objeto era violentamente sacudido, revirado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, suspenso do solo e mantido no espaço. Nada nestes fatos que não possa ser explicado pelo poder de um grande físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, desenraizar as árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo que os ruídos insólitos, as pancadas, não fossem um dos efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, ainda poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos? Interessante, né? Ficar aí, né, que a questão até da inércia que ele fala aqui. Como que um objeto que está parado, que não tem nenhum outro objeto empurrando ele, nenhum motor, nenhuma força motriz, faz com que ele voe, com que ele... Pois é, mas ainda aí pode se explicar pela física, o magnetismo, você chamar um físico, vamos estudar esse fenômeno? Ainda está na parte física do fenômeno. Vamos lá, aqui mesmo, ainda agora, eu cheguei cedo, estava aqui sentado, a Andressa falou, está um barulho estranho aqui, o barulho da eletricidade ali, ó. Em casa mesmo, quando eu liguei lá a água quente, a gente tempera lá a água quente, desliga a água quente, o cano que traz a água quente, ele instala ainda, né? E eu moro em apartamento, tem o rebaixamento, e o cano está entre o piso do vizinho superior e o rebaixamento de gesso. Ele instala, tac, tac. Eu não posso dizer, tem espírito ali, né? É só eu desligar e deitar, que ele começa a esfriar, começa a instalar. Então, é um fenômeno físico. Mas se eu faço assim, e o barulhinho faz, opa, esse barulho está estranho. Tem alguém aí? Se tiver, aí que a gente vai entrar no conceito inteligente da manifestação. Mas eu analisei, isso não tem manifestação nenhuma, é um fenômeno natural. Quem tem gás em casa, não é assim que faz, que acontece? Instala. É isso que Kardec está dizendo. Então ele continua aqui dando a resposta aos incrédulos. Vamos lá. Até aqui, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Olha aí,
Débora? Até aí, tudo bem. Sem sair, é porque você estava querendo adiantar um pouquinho, por isso que eu segurei você. Ó. Sem sair deste círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. E por que não foi assim, né? Por que não foi assim? Mesmo se não tivesse espírito, nada disso, só esses movimentos, o que faz essa mesa girar, o que faz essa mesa levantar, o que faz tudo isso? Deveria ser pesquisado pelos sábios. Já sairia uma ciência daí. É isso aí. E por que não fizeram? É penoso dizê-lo, mas isto deriva de causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações talvez não fosse estranha para eles. Uma mesa, né? Que influência uma palavra, como é que é? Que influência uma palavra muitas vezes não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu com certeza, porque era o objeto mais cômodo e porque é mais natural sentar-se em torno de uma mesa do que qualquer outro móvel. Olha o que ele colocou, até porque era um objeto comum, vulgar, mesa. Eu vou me preocupar com mesa de girantes? Todo mundo tem. Né? Isso aí os sábios. Então ele falou a leviandade do espírito humano. Vou me ater a isso nada, pô. Como hoje, ainda acontece. Quer saber negócio de centro espírita? Isso é coisa de gente sem miolo. Eu sou sem miolão, né? Com certeza, porque era objeto mais cômodo, etc. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que nada haveria de impossível em que alguns espíritos de elite tenham acreditado ser degradantes e ocuparem com o que se convencionara chamar de a dança das mesas. É até provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens comuns e tivesse permanecido caracterizado por um nome grotesco, ele estaria ainda relegado, junto com a varinha mágica. Com efeito, qual o cientista que não acreditaria rebaixar-se, ocupando-se da dança das rãs? Como foi o grande Galvani, todo mundo, né? Mas se fosse o Carlos, estaria até hoje sem ser descoberta lá, né? Aquela energia, aquela eletricidade que está ali. Ele ainda não chegou no aspecto inteligente, está falando totalmente do aspecto físico. Alguns, no entanto, bastante modestos para convir que a natureza bem poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram ver para o bem de sua consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre respondeu à sua expectativa, e do fato de não se ter produzido à sua vontade e conforme seu modo de experimentação, eles concluíram pela negativa. Olha, ainda tem outra coisa, eu quero assistir, quero que aconteça isso, aquilo, como não é, e às vezes nem sempre acontecia. Não tem nada aí, isso é invenção, porque eu estou aqui, hoje eles não conseguiram me enganar. Apesar de sua sentença, as mesas, visto que há mesas, continuam a girar. E podemos dizer com Galileu, e todavia elas se movem. Já sabe o que Galileu disse, né? Lá para a igreja, né? Quando Galileu falou que os astros giravam, a igreja o chamou de herege. Ele só não foi direto para a fogueira porque ele tinha parente na igreja, era conhecido, e mandou que ele se retratasse, voltasse atrás, né? E ele, tudo bem, não queria morrer, não era bobo nem nada, né? Tudo bem, não gira, tá legal, volta atrás. Mas que aí entre os dentes disse que ele dizia, mas que os mundos giram. Né? Então, como Galileu, que era o centro, que as mesas giram. Que a Terra não era o centro do universo, né?
E a Terra não era o centro do Sol universo. girava em torno dela, continua girando. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que hoje eles têm o direito de cidade, importando apenas encontrar para eles uma explicação racional. Pode-se concluir alguma coisa contra a realidade do fenômeno? É uma pergunta, né? Pode-se concluir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de que ele não se produz de uma maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições e devemos negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições? O que há, portanto, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ocorrer e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo ao sabor do seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para o fato novos deve haver leis novas. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos produzem, e este estudo não pode ser senão o fruto de uma observação embasada, atenta e frequentemente muito longa. Porém, alegam algumas pessoas, há com frequência fraude evidente. Nós lhes perguntaremos, primeiramente, se elas estão bem certas de que haja fraude, e se elas não tomaram como tal efeitos que elas não podiam explicar, mais ou menos como aquele camponês que considerava um sábio professor de física que fazia experiências, um hábil escamoteador. Supondo até que isso tenha podido acontecer algumas vezes, seria isto uma razão para negar o fato? Será preciso negar a física porque há ilusionistas que se decoram com o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse de que poderiam ter que enganar. Seria então uma brincadeira? Pode-se bem se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão enfadonha para o mistificador quanto para o mistificado. De resto, haveria uma mistificação que se propaga de uma extremidade do mundo a outra, e entre as pessoas mais austeras, mais honradas e mais esclarecidas, algo pelo menos tão extraordinário quanto o próprio fenômeno. Então ele ainda não chegou nos espíritos. Então, nessa introdução número 3, que é longa, o Kardec está dando uma resposta aos negadores, né? Desculpa, não é isso? Vamos lá, vamos continuar. Ele vai continuar com essa resposta aos negadores na introdução 4. Se os fenômenos com os quais nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento dos objetos, eles teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas isto não ocorreu. Aí ele começa agora a dizer, isso não foi só esse movimento todo, não foi só a questão do movimento. Acreditou-se, isso não ocorreu, estava-lhes destinado colocar-nos no caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos através de que iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia, nesse movimento, a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, era um campo totalmente novo de observações. Era o véu levantado de sobre muitos mistérios. Haverá com efeito um poder inteligente? Essa é a questão. Se esse poder existe, qual é ele? Qual a sua natureza, sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira.
As primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio de mesas que se levantavam e batiam com um pé um número determinado de pancadas. E respondendo assim, através de sim ou não, conforme a convenção, a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente. Certamente para os céticos, pois podiam crer no efeito do acaso. Obtiveram-se em seguida respostas mais desenvolvidas através das letras do alfabeto. Com o objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra, chegava-se assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a natureza, declarou que ele era espírito ou gênio. Atribuiu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Olha só, o próprio fenômeno que falou que era um espírito ou gênio. Isto é uma circunstância muito importante que deve ser assinalada, porquanto ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Isso aqui é importante, né? Frequentemente, nas ciências exatas, fazem hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, aqui não foi absolutamente o caso. A construção do raciocínio de Kardec, vocês acompanharam, né? Começou mostrando, será que isso é puramente físico? As várias facetas do movimento. Só que chegou um momento que o movimento passou a dar uma resposta inteligente, um sim ou não. Mesmo assim, o Kardec relevou, pode ser que seja por acaso. Mas quando começou a colocar as frases, indo com um pezinho em cada letra, formando as fases, aí já é uma outra coisa. E perguntado o que é isso, a mesa vai e diz, nós somos a alma dos mortos, a alma daqueles que viveram na Terra. O fenômeno se revelou. Não foi os pesquisadores que chegaram a essa conclusão. O próprio fenômeno disse. Entendeu, Paulinha? O raciocínio lógico? Interessante, né? Muito bem. Quando a gente fala lá que tudo começou, ele colocou aqui nas Américas, né? Foi em Hydesville, foi exatamente assim. As pancadas, que tinha um fenômeno, né? As pancadas. Aí se estabeleceu um código, os vizinhos vieram ver, chamaram os vizinhos, perguntou lá o pé rachado, a gente pode chamar a vizinhança para ver? Ele pode. E ele ali disse, que ela perguntou, e quem é você? E ele disse que era um mascate. Mascate era vendedor de bugiganga, que foi assassinado por um antigo morador dali, enterrado naquele quarto o corpo dele. Vão cavar e acham lá o esqueleto de alguém. Como é que você vai dizer que isso não é verdade? Nem se passava pela cabeça das meninas, nem se passava. Aí alguns vão dizer, né, os pastores é que gostam de dizer isso. Elas negaram o fenômeno lá na frente, elas negaram. Vocês não sabem o que essas meninas passaram, a família passou, elas foram expulsas da cidade. Pressionada de todo jeito, por religiosos ortodoxos. Você tem que negar, senão ameaças. Aí a irmã mais velha foi e negou, realmente a gente fraudou. Está aí a resposta. Elas disseram que fraudaram. Mas os fenômenos continuaram, e dali foi para a Europa, e continuou tudo a mesma coisa. E já com a idade um pouco mais avançada, aí elas voltaram atrás, nós fomos obrigados a dizer que fraudamos. Imagina, um lugar totalmente católico e você vai dizer que os espíritos existem. Se para a igreja, católico não, o lugar lá é protestante, são mais rígidos ainda. Se a igreja diz que ninguém pode falar com o morto, que o morto está no inferno ou está no céu, e é você, um pobre coitado, que vai dizer que não? E outra coisa, vocês vão ler ali a história, eles mandaram lá uma pessoa da cidade, considerada ilibada, para
verificar o fenômeno e negar aquilo tudo. E a pessoa voltou e disse, não, aquilo tudo é verdade, é realmente isso que acontece. Isso é a igreja. Não ficaram satisfeitos, montou uma equipe de estudiosos da ciência, professores da cidade, os melhores cabeças da cidade. Foi lá um pastor junto. Voltaram e disseram, não, é verdade, tem um fenômeno. Não, você estava vendido para ela. Não, não foi. Montaram uma terceira equipe, dessa vez só de pastores, de gente da igreja. Constataram o fenômeno pela terceira vez. Mesmo assim, negaram o fenômeno, porque isso não pode acontecer. Isso não pode existir. Poxa, mas é um fato, como é que a gente vai negar o fato? Não, a alma tem que ir para o inferno, ou tem que estar no céu, não pode estar por aí. Mas que cabeça dura. Vocês estão vendo como o homem é cabeça dura? Entende que ele é homem? Tem gente que veste uma camisa dessa aí, aqui mesmo a gente tem um. Ó. Aí, Carlos. Pois é, tá vendo? É isso aí, pô. É isso aí, cabeça dura mesmo. Mas vamos lá. Ele não tem camisa em casa, não tem que comprar umas camisas para ele, que só vem com essa camisa toda semana. Só vem com essa, ele não toma banho com a camisa e se enxuga com a camisa, não tira essa camisa feia do corpo. Quem está nos ouvindo é um camarada que está com a camisa do Flamengo aqui. Toda semana ele vem com essa blusa horrorosa. Aí continua aqui, né? Esse meio de correspondência era demorado e incômodo, né, das pancadas, colocando o pé na letra. O espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. Olha só, foi o próprio espírito, o próprio fenômeno que indicou uma maneira mais fácil de se comunicar com eles. Foi um desses seres invisíveis que deu o conselho de adaptar um lápis a uma cesta ou um objeto qualquer. Essa cesta, colocada sobre a folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta, que faz mover as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres que formam palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais elevadas questões de filosofia, de moral, de matemática, de metafísica, né? De psicologia, etc. É isso com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Olha como é que a coisa vem aumentando. Vocês estão vendo como é que Kardec é didático? Vamos falar da alma, o que é alma, o que é espiritualismo, o que é espírita, a diferença de uma coisa para outra. Aqueles que negam o fenômeno, vamos dar uma resposta para eles. A esses que têm boa fé, né? Não é o negador que nega tudo. Vocês lembram do Padre Quevedo? Ele deve estar muito arrependido de tudo, né? Ele já foi. Né? Então, mas ele era muito chato, ele negava, ele dizia não, com aquele sotaque dele espanhol, né? Ô bichinho chato. A gente vai perder a paciência. Ele agora vai nascer médium, né? Vai nascer médium. Hã? Ainda pode dar problema ainda, né? Então, está aqui. O próprio fenômeno escreveu. Eu lembrei aqui, nós estudamos aqui o livro No Invisível, de Leon Denis. Aí tinha uma experiência que o Vitor Hugo participava com a mesa girante, lembra? E o que eles faziam? Um grupo de amigos, né? Eles escreviam uma frase e pedia que uma frase e que ela fosse completada com no máximo 12 palavras. Me desculpem. Eles davam uma palavra, por exemplo, amor, e que a palavra amor fosse definida em 12 outras palavras, uma frase com 12 palavras. O amor é o sentimento, bababá, bababá, e parava. E várias palavras, até que chegou eu não me lembro as palavras, né? Uma delas já foi a fé. A fé. A fé é um sentimento, tal. Quando faltavam 2 palavras para terminar a frase, eles seguraram a mesa.
Lembra disso aqui? Que a gente estudou? Está no livro No Invisível. Segurou a mesa. E eles todos que estavam tentaram completar a frase. Faltavam 2 palavras para dar sentido à frase. E ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Aí eu só me lembro o resto da frase lá, que era: e a razão explica. Eles soltaram a mesa e a mesa escreveu: e a razão explica. Aí deu sentido toda a frase. Então, quanta experiência foi feita, né, de maneira inteligente, e não estava na cabeça de ninguém. Isso aí comprova que a frase não estava na cabeça de ninguém, senão alguém teria escrito aquilo. Não tem como você negar o fato que há um fenômeno ali. Aí tem lá para as tantas, é muito interessante, o Vitor Hugo faz uma pergunta toda empolada, né, porque ele sabia falar: ó, Molière, é o nome do Espírito, tu que como é que é? Tu que dá pena, fizeste, né? Aí faz uma pergunta toda rebuscada e o Espírito vai e responde para ele, dá uma resposta mal criada para ele, ele fica danado da vida, larga tudo e vai embora, né? Muito interessante o fenômeno. O Espírito não estava nem aí para Vitor Hugo. E ele ficou danado com a resposta. Tem que ler lá, porque a gente lê e esquece aqui, né? Mas está lá no livro No Invisível. Essa semana eu devo ter recebido as boas-vindas, né? Tipo, veio de viagem, estou eu e minha esposa sentada na sala, lá no dia seguinte, conversando, daqui a pouco a televisão liga. Recebendo as boas-vindas. Pois é isso aí. Aí ele continua aqui com o raciocínio. Esse meio de correspondência era demorado em entrar. Esse conselho foi dado simultaneamente. E olha outra coisa. Esse conselho de pegar o lápis na mão foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos nos quais ele foi dado em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, ocupava-se com a evocação dos espíritos. Vai pegar no quarto ao lado a cestinha, prende-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os dedos sobre a borda, fecha aspas. Alguns instantes depois, a cesta pôs em movimento e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo-vos expressamente de dizer o que vos digo aqui. Da primeira vez que eu escrever, escreverei melhor. Ó, ele escreveu, a cestinha foi escrevendo. Agora, por que ele proibiu? Quando a gente pega aqui a data, vocês sabem que eu nunca tinha visto essa data? 10 de junho de 1853. Kardec ainda não tinha vindo com as suas experiências. 1840 e 1853. Né? Precisava, não fala agora não, espera mais um pouco. Aí começam os homens depois a escrever com a cestinha de bico. Olha o desenvolvimento da psicografia. Hoje, se eu pegar, amarrar ali numa prancheta um lápis, pega uma prancheta dessa que a gente conhece, fizer isso aqui, ó, e segurar aqui, vai escrever. Se o médium for psicógrafo, vai escrever. Precisa a gente fazer isso mais? Não precisa. Não precisa. Eu acho que os espíritos daqui vão ficar assim olhando para você. Pô, cara, você não estudou lá o livro dos espíritos, não? Pô? O livro dos médiuns? Pô? Né? Outra coisa, todo esse movimento aqui, todo esse estudo, a gente falou também no estudo nosso anterior aí do COMP, tem gente hoje ainda fazendo experiência com copo. Você não veio de manhã, Débora, ontem? Paulinha veio, né? A moça aqui, ela passou por tudo. Ela é engraçada porque ela passou por tudo, né? Foi em tudo quanto é canto aí. Aí ela disse que dava até o nome para o copo. Como é que era o nome? Aníbal. Ela dava o nome para o copo. Ela, Aníbal, responde isso. O Aníbal respondia. Sim, não.
Aí ela botou a letra do alfabeto, olha só que interessante. Ela disse que ela era garota. Aníbal, isso. Aí o Aníbal ia e respondia. Teve um dia que o Aníbal respondeu assim. Ela fez uma pergunta, o Aníbal respondeu: eu vou te matar, você vai morrer. Ela saiu correndo, nunca mais pegou no copo. Pois é. Então vocês vejam que hoje ainda as pessoas brincam com isso e não sabem o perigo que corre com uma obsessão. Então você começa a ter relação com o espírito. Ela deu o nome lá de Aníbal. Aníbal foi um dos conquistadores de Roma, né? A queda de Roma foi Aníbal. Não foi Aníbal? É ele. Não, Alexandre foi lá na Grécia. Foi a queda de Roma, bem depois. Aí vamos lá, vamos deixar a história para lá. Aí a Alexandre foi antes do Cristo. Aí vamos lá, o copo. Aí o espírito, você começa a entrar em relação com o espírito. Ela deu até o nome para um espírito. O espírito vai ver o teu fluido, você cheio de fluido. Você não se moraliza, você não sabe de nada, você não está aí. Aí o espírito diz assim: opa, arrumei para mim um camburão de fluido, eu vou deitar e rolar. E você acaba se envolvendo num problema obsessivo sério, muito sério. Por isso que o espírito vai dizer depois, na hora que ela estiver chorando, botar o nomezinho, vai dizer assim: foi ele que me chamou, ela que me chamou, né? Ela que me chamou. Claro, foi ela que chamou. Ah, agora ela não quer mais? Não, agora eu tenho que querer. Claro, ele encontrou uma boquinha ali para ele, fácil. É porque, na verdade, Nilton, o que povoa aí, né, o universo de espíritos é enorme. Nem todos eles estão ali para nos prejudicar, como inimigos. Muitos estão ali até querendo isso, uma via de se comunicar, uma via de se expressar, porque estão sem corpo físico. Então, as obsessões às vezes acontecem por isso, não porque é inimigo, mas porque aí agora ele quer. Mas a maioria é inferior. Isso. A maioria dos espíritos que pulam no torno da Terra são espíritos inferiores. Aí você vai estabelecer essa ligação relação com esses espíritos. É verdade. Né? É a mesma coisa, você paga a moça ali da esquina para fazer adivinhação para você. Ela recebe o dinheirinho dela. Ela tem compromisso com a verdade? Não, ela já recebeu o dinheiro dela. Com espírito ou sem espírito, ela vai te responder. Com ou sem. E se ela vê que você tem dinheiro, tem mais recursos, que ela pode dar uma mordidinha maior, ela vai devagarinho. Devagarinho ela vai fazendo o trabalho por partes, né? E você vai se enrolando, vai se enrolando. E se tiver um espírito com ela, que normalmente tem, quem é que está lá? É o Baltazar? É o Chico? É o Emmanuel? Não é. Pode ser o Chiquinho ali da esquina, pode ser o Emmanuel, pode, né? Mas não o Emmanuel, o espírito elevado que a gente conhece. Aí você começa a estabelecer relação com aquele espírito. Depois você vai para casa, vai reclamar. No início o espírito vai te dar uma ajuda, você vai ficar crente nele, vai ficar na mão dele. Aí vai dizer, aí o espírito vai dizer: mas nós fizemos um pacto. Nós fizemos um pacto. Agora ela tem que cumprir. Eu dei o que ela queria. Agora ela ou ele, né, vai ter que cumprir. Está vendo como é que acontece as relações? De bobeira a pessoa se mete num rolo danado, fica indo buscar a cigana, depois reclama que a cigana enganou, né? Então vamos lá. Onde que nós paramos? A segunda circunstância aqui, nesse parágrafo. Lá em cima no 4. O objeto ao qual adapta o lápis, sendo apenas um instrumento, numa natureza, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda. É assim que muitas pessoas se utilizam de uma pequena prancheta. A cesta ou a prancheta só podem ser postos em movimentos sob a influência de certas pessoas dotadas, para isso,
de um poder especial e que designamos sob o nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder remontam a causas, ao mesmo tempo, físicas e morais, ainda imperfeitamente desconhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, aliás, desenvolve-se pelo exercício. Claro, você tem a faculdade, você vai treinando até você desenvolver bem a faculdade. Alguma pergunta? Então, nessa aí, ele continua dando respostas. A primeira, ele levantou a hipótese somente física, material, e aqui ele já mostrou que não é somente a parte física, há uma parte inteligente. Tudo bem? Vamos mais uma? Aguentam mais uma? Porque a gente está lendo muito, mas não tem jeito, tem que ler, né, Paula? Tem que ler. Tem que gostar de ler. 5. Reconheceu-se mais tarde, e continua dando resposta, daqui para frente são respostas aos detratores da doutrina. E só em você ler a introdução, a sua crença já se fortalece. Se você não sabe nada de espiritismo, nada de doutrina espírita, você pega uma introdução dessa, você já vai saber o que é. Por isso que o livro indicado, quer dar livro de presente, eu vou dar para um amigo que está... Dá o livro dos espíritos. Não vai dar violeta na janela, não. É livro dos espíritos. É o livro dos espíritos que tem que dar. Ô, Nilton, olha que coisa interessante aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu não tinha lido a introdução do livro dos espíritos. E eu estava trabalhando, estava na casa espírita lá, enfim, né, vida que segue dentro da casa espírita. E aí o meu cunhado, ele desencarnou. E ele era ateu, ele não acreditava em nada. Então, um tempo depois, eu sonhei com ele, que ele vinha me perguntar algumas coisas. Olha só. E eu dizia para ele assim, e ele duvidava, mas eu não lembro do diálogo, eu só dizia assim para ele: você só volte para conversar comigo depois que você ler pelo menos a introdução do Livro dos Espíritos. E eu nunca tinha lido. E eu acordei. Você falou, lembrei. Quantos anos tem isso? Mais de 20 anos. Pois é. Aí casou exatamente com isso. A introdução Só a introdução do Livro dos Espíritos. A introdução do Livro dos Espíritos está dizendo tudo a respeito da doutrina. É que o cidadão preguiçoso, ele não quer ler a introdução. Ele não quer ler o prefácio. Ele não quer, ele quer ir direto no conteúdo. Mas é o prefácio, é a introdução, que vai dizer o que você vai ler. O que tem o conteúdo daquele livro, daquela obra. Então está aqui a base da doutrina está aqui na introdução. A introdução do Livro dos Espíritos é importantíssima. Tanto que ele mostra por etapas. Para você raciocinar. Entendeu agora, Guilherme, que o livro para presentear é o Livro dos Espíritos? Aí você vai dar lá Memória de do Padre Germano. Espetacular o livro, espetacular, Memória do Padre Germano. Mas ele vai viajar na maionese. Se ele não tiver uma crença, pelo menos uma base, ele vai achar a história muito bonita, muito interessante, pronto. Ele não vai se tornar espírita por causa do romance. Eu estou falando Memória do Padre Germano, que ele comprou todos que estavam na livraria ali. Quem queria ler ficou sem. Tem que comprar, né? Tinham 2 ali, né? Não adianta você dar o livro Nosso Lar. É outro livro que as pessoas gostam de presenciar. Você já leu? Toma aqui o Nosso Lar, você vai gostar. Nosso Lar tem até no cinema. É um filme como outro qualquer. É um filme como outro qualquer. Para nós não, porque nós somos espíritas, nós entendemos, a gente só vai fixar os conceitos que aprendemos lendo o livro. Mas para quem não lê, para quem não é espírita, é um filme como outro qualquer. É igual Ghost. Pô, legal, é aquilo mesmo, será? E fica na superficialidade.
Aqui no Livro dos Espíritos, não. Se o camarada entender essa introdução, se ele ler, ele vai pegar o livro todo. Não tem como. E se ele pegou o livro, ele está maduro para isso. Porque muitas pessoas também, eu vejo aí, não adianta dar livro para essas senhoras, a gente dá o livro para elas lerem aqui. Quantas vezes a gente vai visitar, vem cá, você não tem o Evangelho? Ah, eu tinha aí, eu ganhei. Aí arrasta sofá, puxa a mesa, levanta o tapete, enxota o cachorro de cima, aí acha o livro todo empoeirado, cheio de teia de aranha, num canto qualquer. Ah, eu não falei que eu tinha? Eu nunca abri o livro. Entendeu? Por quê? Porque ela não despertou ainda para aquilo. Então, né, tem que despertar. Aqui eu espero a pessoa me pedir. Tem um casal que vem todo domingo aqui assistir o Evangelho. Senta. Eu não tinha nem percebido, mas todo domingo eles vêm. Eu percebo eles vindo aqui. Assistem, eles gostam da Gracildes, dando aula. Já fiquei de mal com a Gracildes. Gracildes está melhor do que eu, não pode. Né? Fiquei com o ciúme da Gracildes. A Gracildes fala muito bem. Então tem um grupinho bom aqui. Aí a outra senhora falou assim, seu Newton, não dá para o senhor dar um livro de presente para eles? Estão sempre aqui, eles não têm o livro, o Evangelho. Eu falei, ah, não, claro, foi eles. Aí eu fui ali, peguei o Evangelho e dei. Ele queria comprar, mas são pessoas simples, humildes, não tem dinheiro. Além de ser humilde, não significa, são pobres, pronto, melhor dizendo. Então não tem dinheiro para comprar. Deu-lhe, ficaram felizes o casal. A outra senhorinha queria que eu desse um para cada um. Eu falei, não precisa, um para os dois, marido e mulher, eles leem juntos. Ficaram felizes e estão acompanhando o estudo. Esses vão valorizar o livro. Está amadurecido para ganhar um livro. Né? Então a gente vê a frequência, o interesse, né? Eles vão ler o livro em casa. Vamos lá, para a 5, para a gente terminar a introdução 5. Vai continuar aqui com a resposta, né? Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta, na realidade, formavam apenas um apêndice da mão, e o médium, pegando diretamente o lápis, pôs-se a escrever através de um impulso involuntário e quase febril. Ó, do pé da mesa para a cestinha, para a prancheta e para a mão direto o lápis. Para convencer bem, né? Ó, as etapas, igual a criança. Vai ter que engatinhar para poder andar depois. Começa se arrastando para lá e para cá, rolando para lá, daqui a pouco está engatinhando, daqui a pouco está em pé. A minha netinha estava lá, a mãe, rindo, toda feliz, porque ela estava sentada e a menina engatinhando para lá e para cá. E foi até ela, subiu, ficou em pé sozinha, né, nas costas, e tirou a mão e ficou assim, ó, em pé, se equilibrando, né? É uma fase. A mãe está curtindo, muito bonitinha, até eu fiquei contente, feliz por isso. E a menininha, daqui a pouquinho ela está andando. Está andando. Ó, assim com a doutrina espírita, as fases, o crescimento. Não tem como ter dúvida disso aqui. Não é difícil. Não é difícil, é fácil. É só ler com calma. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é o meio mais utilizado, tanto mais que o número das pessoas dotadas desta aptidão é bem considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência revelou muitas outras variedades na faculdade mediadora e soube-se que as comunicações podiam igualmente acontecer através da palavra, da audição, da visão, do tato, etc. Até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Olha só o desenvolvimento. Começou a manifestação, a base primeiro foi a psicografia. Por isso Kardec coloca ali, no livro dos médiuns, que a psicografia é a principal método de mediunidade, a manifestação dos espíritos. E mais importante, foi a base, mas também era a maneira que se tinha para se deixar registrado. Hoje você tem a psicofonia com facilidade. Você tem um gravador, você grava.
Então você vê aqui, depois disso eles descobriram que os espíritos podiam se manifestar através da visão, através da fala, através do tato e etc, etc. Por isso que o livro dos médiuns é a continuação do livro dos espíritos, como está lá no livro dos médiuns. Este livro é a continuação do livro dos espíritos, que ele vai detalhar todos esses tipos de comunicação. Ele vai detalhar cada uma no livro dos médiuns, que nós estudamos aqui. Entenderam? Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas. Outra coisa importante: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a influência unicamente pela imposição dos dedos sobre as bordas. O exame demonstra a impossibilidade de qualquer direcionamento. Esta impossibilidade se torna patente, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas se colocam ao mesmo tempo junto à mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimento verdadeiramente fenomenal. Ainda tinha mais: 3 pessoas botavam a mão na prancheta ou na cesta e ela saía escrevendo. Seria preciso ainda concordância de pensamentos para que elas pudessem se entender sobre a resposta a dar à questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da escrita, conforme o espírito que se manifesta. E toda vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, portanto, que o médium tivesse treinado a mudança de sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se daquela que pertencesse a esse ou aquele espírito. Outra característica observada. Ele começou agora a ver a questão da diversidade da mediunidade, dessa via de comunicação. Ele já saiu já lá do a diversidade dos espíritos, do comunicador. Isso. Aí depois a gente vai entender no livro dos médiuns, e com a experiência, que isso é uma característica do médium. O médium mecânico, ele vai escrever com a letra do espírito. Por cada hora uma letra, 5, 6, 10, 20 letras diferentes, assinaturas diferentes. Né? Não é tão comum. O intuitivo é o mais comum. Mas escreve, né? Com a letra do médium, com detalhes precisos sobre a vida daquele que está se comunicando. Então vamos lá, muito detalhe. Olha quanta resposta Kardec está dando para quem duvida. Aí você está lendo, Paulinha, pela primeira vez, você vai dizer assim: poxa, é isso que acontece? Com a própria letra do defunto? Aqui ele já vai abrindo o leque da doutrina, na verdade. Está abrindo o leque, está começando a abrir. Está falando dos temas que vão se desenvolver nos outros livros. No livro, principalmente essa parte mediúnica, no livro dos médiuns. A segunda circunstância, ele está dizendo como que essas respostas vieram aqui para o livro dos espíritos. Como elas chegaram até o médium? Como que o médium deu essa resposta? Ele está dizendo aqui na introdução. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora do conhecimento, dos conhecimentos e algumas vezes do alcance intelectual do médium, que, de resto, mais comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que com muita frequência não entende ou não compreende a pergunta feita, visto que ela pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Enfim, acontece com frequência que a cesta escreve espontaneamente, sem pergunta preliminar, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado.
Quanta coisa boa, tá vendo? Você não lia isso, hein, ô Débora? E vem cá, e você leu depois? E você leu depois? Pois é. E cada vez que eu leio, para mim é novidade, sabia? A gente já repetiu isso aqui umas 5 vezes aqui. Está terminando a noite. Não, a noite já terminou também. Já comecei. E estamos lendo aqui com calma. E hoje eu estou lendo com mais calma do que a noite, agora de manhã. Que a noite está meio cansado, eu acabo... Em alguns casos, essas respostas têm um cunho de sabedoria, de profundidade e de propósito. Elas revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior impregnada de moralidade mais pura. Olha, eu tiro isso aqui através da Dilane. A Dilane não tem um conhecimento, ela está estudando. Quem quer nos ajudar aí no encontro de Jesus que a gente vai fazer? Você podia ajudar, hein, Débora? Podia juntar, ajudar para não ficar só com o Omar e comigo, a gente está muito ocupado. Poxa, ela deu detalhes, o altivo deu detalhes que está fora do conhecimento dela. O encontro tem que começar a estudar logo. Tem que começar a estudar logo. Já está todo mastigado. Vai ler livro tal, vai achar no livro tal a seguinte frase, começa uma frase e para... Vai na revista tal, Revista Espírita de fevereiro de 1868, vocês vão encontrar a frase tal. Eu li todo o fevereiro e estava lá a frase. Eu que leio, eu não sabia. De onde que ela tirou isso? Vai procurar na obra de André Luiz, às vezes ela não sabe o nome, Evolução em Dois Mundos, no capítulo que ele fala assim, assim, assim. Você vai encontrar essa frase lá. Então mandou pesquisar Evolução em Dois Mundos, vai na questão 625 do Livro dos Espíritos, vai na questão que diz isso aqui, a resposta dos Espíritos é essa. Como eu tinha acabado de dar aula aqui do Livro dos Espíritos, acabado que eu digo naquela semana, eu falei assim, essa frase está na questão 612, até que guardei a questão. Eu falei, vê se é isso, Edilane, o ela é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Porque ele ia falando rápido, ela não conseguia escrever tudo. Ela escrevia a parte da resposta. Aí eu fui na questão, vi a pergunta e a resposta toda. Tudo sobre Jesus. Então não tem como você chegar e dizer, não, esse médium aí, não tem como. Não tem como. É a prova que você tem da espiritualidade. Eu não sabia daquilo tudo. E do livro de André Luiz, eu nem abri ainda, está lá para eu ver, não dá tempo. Você tem que ter gente com tempo para pesquisar, aprofundar para o encontro de Jesus. Está riquíssimo de detalhes. É só juntar aquelas ideias. Como a gente fez o encontro aqui de Leon Denis, e que estava fora da minha capacidade para falar sobre aquilo. Eu ia precisar de 1 ano para estudar. Sabendo aqui do nosso corre-corre, que acaba ficando nas minhas costas do Omar, essas coisas. Em 1 mês a gente pegou, ele já disse, Revista Espírita, tal, Problema do Ser, Destino da Dor, tal, na Gênese, tal. Aí a gente foi lá e montamos em menos de 1 mês o encontro aqui de Leon Denis, que vocês viram. Coisa que também demora 1 ano para, começa a estudar. Pois é. Então você tem aí... É igual a história da cestinha. Meu filho tira a cestinha e vai direto para o lápis. É isso aí. Da onde que o médium tirou isso? Da onde que ele tirou isso? Da onde que ele tirou que o espírito chega e diz assim, olha, eu sou a alma de quem já morreu? Ninguém sabia o que era. Olha, o Kardec, a gente tem que valorizar muito esse espírito. Ele partiu do zero. A gente está estudando aqui, todos vocês já ouviram isso. E está tendo novidade. Todos vocês já ouviram e está tendo novidade. Imagine, do zero. É como se nós fôssemos estudar aqui física quântica. Quem sabe física quântica aí, levanta o dedo. Nem eu sei. Então, se a gente vai continuar, vamos estudar física quântica, a gente não sabe de nada. Vamos partir do zero. Foi isso que Kardec fez.
do zero. Por isso ele pegou lá a mesa, começou a girar, como que aconteceu, como vieram as respostas, vem construindo um raciocínio do simples para o mais difícil, do fácil para o mais complexo. E na verdade, quando chega no complexo, você entendeu tudo, porque você partiu daqui do princípio, da origem. Temos que... tem a mensagem que eu guardei aqui, da Dona Ivone. Nossa aula passou, quando a aula é gostosa, a gente não para, né? Eu botei ela aqui, ó. Está aqui, ó. Olha só, vocês me deem licença. Mensagem da Dona Ivone. Espiritismo é doutrina séria, que expressa alegria nas ideias sublimes que divulga e tem como objetivo o esclarecimento e conforto espiritual. Não façamos da mediunidade um jogo de adivinhação em que a buena dicha engana e diverte. Repudiemos com postura cristã as tentações do dinheiro e da corretagem. Tudo isso nós falamos aqui hoje, hein? Edifiquemos centros onde a burocracia não atrapalhe a simplicidade do Evangelho. Não tem dito sempre isso aqui? E as portas estejam sempre abertas aos necessitados de todo o jazz. Ergamos obras benemerentes que eduquem e libertem, evangelizando e transformando o homem. Apresentemo-nos com coragem, a fim de que nossas instituições alcancem os objetivos que os Espíritos do Senhor vêm traçando para o Espiritismo na Terra. Lúcida, Dona Ivone, né? Portanto, exaltemos Kardec, dissecando o Pentateuco com probidade e competência. Respeitemos Kardec, divulgando a doutrina com responsabilidade cristã. Homenageemos Kardec, vivendo o Consolador. Dignifiquemos Kardec, abandonando o fanatismo que cega e alucina. Valorizemos Kardec, colocando as verdades espíritas ao alcance de todos. Honremos Kardec, evitando que interpretações pessoais desvirtuem a revelação. Estudemos Kardec, a fim de permanecermos fiéis ao Evangelho. Ivone. Psicografia Emanuel Cristiano. Disse tudo, né? Está aqui que eu vou ler várias vezes isso. Já era para eu ter ido aqui algumas vezes. Nós lemos aqui no aniversário de Kardec. Vamos ler no Comp essa mensagem. Me lembra para ler. Não é? Vou botar isso no grupo. Temos que valorizar. Temos que conhecer Kardec, conhecer esse professor, esse mestre que com Jesus deu um norte em nossas vidas. Claro, Jesus é o mestre dos mestres, mas Kardec é o mestre. Leon Denis é o mestre. A coragem de Leon Denis, a coragem de manter viva a chama da doutrina espírita, continuando Kardec. E Leon Denis valoriza Kardec, principalmente no livro O Problema do Ser, Destino da Dor. Está vendo por que temos que começar pelo Livro dos Espíritos? Não é Violetas na Janela, não é Nosso Lar, não é nenhuma outra obra, mesmo sendo doutrinária a outra obra. Gente, a gente vai ter que voltar no 5 depois. Vocês falam muito, vocês não deixam eu falar? Vocês não deixam eu falar. 5, tá? Estamos no 5. Vocês não me deixam falar, dá nisso. Ainda bem que a gente hoje fala de coisa boa, né? Muito bom, gente, não é? Olha, eu falo com muita alegria. Eu sou apaixonado por Kardec,
pela doutrina espírita. Para mim é um prazer falar, porque eu estou sempre aprendendo. E hoje eu aprendi mais um pouquinho. Isso mostra também a nossa pequenez. A gente não sabe nada, quase nada. E até porque muitas vezes a gente não sabe ler o que está nas entrelinhas. Creio que nós estamos aqui fazendo o que a Dona Ivone falou ali, que o Espírito falou através da Dona Ivone, né? Estudar com critério, com cuidado, divulgar na sua simplicidade, na sua pureza, a doutrina espírita. Nós estamos procurando fazer isso aqui na casa. Vamos à nossa prece. Agradecemos ao nosso mestre Kardec por tudo. Obrigado, querido amigo, que com tanta simplicidade nos ensina uma doutrina complexa, que já foi uma doutrina secreta nos tempos antigos, com os faraós no Egito Antigo, com os essênios, na época em que Jesus esteve aqui na Terra, um pouco antes, com os gregos. E hoje, de maneira simples, clara, temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o assunto da alma, do destino, do nosso destino. Obrigado, querido amigo. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Que Deus abençoe e ilumine todos aqueles, como Leon Denis, deram continuidade e mantiveram a doutrina pura, viva, rica, para que hoje nós tivéssemos acesso a ela. Ajuda-nos, que da nossa parte possamos fazer o mesmo, Senhor, mantendo a pureza doutrinária, sem que as nossas opiniões se miscuam nas respostas dadas pelos Espíritos. Que saibamos cumprir com o nosso dever, divulgando a doutrina espírita de maneira límpida, pura e clara, divulgando o teu Evangelho, Jesus, à luz do Espiritismo, também de maneira límpida e clara. Obrigado por tudo, muito obrigado. Muito obrigado a esta casa que nos propicia esses ensinamentos, que vem construindo o arcabouço de nosso caráter, modificando o nosso caráter cada vez mais e nos aproximando, caminhando, para que possamos ser um dia homens de bem. Deus nos abençoe. Deus abençoe essa casa de amor. Deus abençoe os nossos propósitos. Que seja em nome desse amor, do amor de todos vocês, amigos queridos, da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, das nossas irmãs queridas, da coluna de espíritos que nos dirigem. Em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.